Bem, uma saudação a todos. Vou diretamente ao tema. Jesus não foi um iogue. A afirmação de que Jesus foi um iogue foi feita em diversas ocasiões pelo sacerdote Pablo Dors, que é fundador da associação Amigos do Deserto, autor de vários livros nos quais pretende fazer uma confluência entre o budismo e o cristianismo. E bem, embora dirija estas reflexões a vós, há um grupo de professores de religião católica que me pediram discernimento sobre a conferência que Pablo Dors proferiu já há algum tempo, no primeiro encontro ibero-americano para professores de religião. Bem, mas também partilho esta reflexão publicamente através do YouTube, porque vejo que esse sincretismo está a semear muita confusão em muitas pessoas. E, além disso, não me vou referir exclusivamente a Pablo Dors, mas também a Xavier Meloni, Torres Queiruda e outros autores, já que não são poucos os fiéis que me escrevem a pedir para discernir várias afirmações e propostas. Bem, vou ao que interessa. Vamos lá, comece pelo título. Jesus não foi um iogue. Aquela conferência de Pablo Dors que dirigiu aos professores de religião tinha como título Jesus de Nazaré, Mestre da Consciência. E nela afirmava que é necessário desconstruir, atenção a este termo, desconstruir o que acreditamos sobre Jesus. Nós conhecemos Jesus pelas Escrituras e pela tradição da Igreja. Mas a sua tese é que temos de esquecer tudo isso porque esse conhecimento que temos de Jesus confunde-nos mais do que nos ilumina. Há que desconstruir, como começar do zero para conhecer Jesus? Não. Então, o que ele diz? Jesus foi um sábio, possivelmente sabia aramaico, hebraico e talvez também latim. E diz literalmente, as suas palavras e o seu discurso manifestam que teve de ter algum tipo de aprendizagem ou de formação religiosa. Não agiu a partir do vazio cultural, não. Bem, e de facto, em várias ocasiões Pablo Dors afirmou que nos 30 anos de vida oculta de Jesus, muito provavelmente ele não permaneceu em Nazaré, mas foi à Índia ou a outros países do Oriente, onde aprendeu a sabedoria oriental. Essa é a sua tese, a sabedoria que Jesus deixa patente que tem nos Evangelhos. Nasce do facto de ter estado durante a sua vida oculta na Índia ou no Tibete. Daí vem a afirmação de que foi um iogue. E por isso eu coloquei como título, Jesus não foi um iogue, não. E, bem, a alguns pode parecer, isso é uma questão bizantina. Não é. Isto não é algo meramente anedótico ou irrelevante. Fazer essa afirmação, em primeiro lugar, implica não respeitar os Evangelhos. Agora vamos ver isso. Mas, além disso, trata-se de uma suposição que nasce da projeção em Jesus de uma ideologia ou de uma teoria sincrética entre cristianismo e budismo. Como não tem base nos Evangelhos, precisa forçar uma interpretação disparatada do Evangelho. Basta olhar para os Evangelhos para ver que essa afirmação não tem fundamento. Vamos ver isso, por exemplo, quando Jesus, dizem os Evangelhos, depois de começar a sua vida pública, a sua fama se espalhou, pois havia grande expectativa, regressou à sua terra natal. Bem, a sua terra natal foi Belém, mas regressou à cidade onde vivia, a Nazaré, depois de ter iniciado o seu ministério público aos 30 anos. E diz Mateus 13, versículos 55 a 58, escutemos atentamente. Foi à sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. O povo dizia admirado, de onde vem este com tanta sabedoria e milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem aqui os seus irmãos? Então, de onde tira tudo isso? Curiosamente, ou seja, se Jesus tivesse estado a viver no estrangeiro durante muitos anos, os seus contemporâneos, aqueles que haviam vivido com ele em Nazaré, não se surpreenderiam com essa sabedoria de Jesus. É como dizer, este não viveu sempre aqui conosco.
De onde tira isso? Portanto, é disparatada a afirmação de que Jesus, durante a sua vida oculta, não viveu em Nazaré. Mas há mais. Por exemplo, em Cafarnaum, quando Jesus pregou o discurso do pão da vida, em João 6:42 disse: os judeus murmuravam contra ele porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe. Como é que agora diz que desceu do céu? Ou seja, Jesus já havia sido plenamente conhecido na sua vida oculta. Os seus contemporâneos conheciam-no. Ele conviveu na carpintaria com José. Mais ainda, essa sabedoria extraordinária de Jesus já se tinha manifestado anteriormente. Por exemplo, no episódio de Jesus perdido e encontrado no templo. Calcula-se que Jesus tivesse então cerca de 12 anos. E Lucas 2:46-47 diz: aconteceu que ao fim de 3 dias o encontraram no templo sentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua sabedoria e com as respostas que dava. Ficaram impressionados com o facto de aquele adolescente ter tal sabedoria para dar lições aos doutores da lei. Como digo, afirmar que a sabedoria de Jesus vem da sua estadia na Índia ou no Tibete. Antes de iniciar a sua vida pública aos 30 anos, é uma falta de respeito pelos evangelhos. E além disso, esconde outros erros, como, por exemplo, uma concepção cristológica equivocada. Pablo Dors dizia naquela conferência a que me referi, leio o título literalmente: não parece sensato sustentar que essa sabedoria de Jesus tenha sido aprendida diretamente do seu Pai Deus. Digamos que ele teve de estar em algum lugar, não na Índia, onde fosse, recebendo essa sabedoria. Incrível isto. Não parece sensato sustentar que essa sabedoria de Jesus tenha sido aprendida do seu Pai Deus. Obviamente, é um grande erro cristológico, é uma afirmação tremenda, porque nos Evangelhos afirma-se que a sabedoria de Jesus provém do Pai. Por exemplo, João 5, versículos 19-20, Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por sua conta, senão o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, isso mesmo o Filho faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Jesus aprende tudo com o Pai. Ou, por exemplo, em João 7:16, a minha doutrina, diz Jesus, não é minha, mas daquele que me enviou. Ou em João 12:49, porque eu não falei por conta própria. O Pai que me enviou é que me ordenou tudo o que devo dizer e como devo falar. Portanto, os evangelhos são claros. Não se pode dizer isso de: não parece sensato sustentar que a sabedoria de Jesus tenha sido aprendida diretamente do Pai. Essa frase contém um grande erro cristológico e, além disso, não respeita o próprio conteúdo dos evangelhos. Os evangelhos apresentam-nos um Jesus como o revelador do Pai. O que o Pai lhe deu a conhecer, Jesus revela-nos a nós. Insisto, Pablo Dors realiza uma projeção em Jesus a partir da sua pretensão de fundir cristianismo e budismo. E para isso, ele precisa que seja verdade isso de que a sabedoria de Jesus não vem do Pai, mas da Índia ou do Tibete. E resumo para continuar avançando. De maneira nenhuma é possível extrair dos evangelhos a loucura de que Jesus fosse um yogi, porque, além de ser falso, isso implica um grande erro cristológico. Avançamos. Passo agora ao que considero ser o fundo da questão e que está plenamente presente também em outros autores como Xavier Meloni, Torres Queiruga, etc. E qual é o fundo da questão? Como entendemos a revelação de Deus? Foi o teólogo Andrés Torres Queiruga quem estendeu um erro de consequências muito graves sobre o conceito de revelação, do qual beberam outros autores. A obra-chave de Torres Queiruga tinha o título de Repensar a Revelação. Para ele, a revelação não são umas verdades que Deus ditaria do alto,
Mas sim uma tomada de consciência do sentido da vida. Jesus não vem revelar-te uma mensagem, um anúncio, mas sim ajudar-te a descobrir o que está dentro de ti. É uma interpretação subjetivista da revelação. Ou dito de outro modo, é uma concepção imanente e não transcendente da revelação. A revelação é perceber a verdade que está em ti. Reparem, bem, a revelação é perceber a verdade que está em ti. Não que Deus, por sua misericórdia, te mostre uma verdade que é transcendente. E para que fique claro, ou seja, a explicação, o próprio Torres Queiroga explica a sua teoria da revelação a partir da teoria maêutica de Sócrates. O que é isso? Não. A teoria maêutica de Sócrates é o ofício de mãe. Ou seja, o filósofo tem o ofício de mãe, maia, parteira. Da mesma forma que a parteira não introduz a criança no ventre da mãe, mas ajuda para que seja a mãe quem a traga ao mundo. Então, Torres Queiroga utiliza essa imagem da visão que Sócrates tinha da filosofia. O filósofo não introduz a verdade no seu discípulo, mas ajuda-o a que ela nasça. Diz ele, portanto, isto é a revelação. Mas, claro, aplicar essa teoria à revelação é reduzir a teologia à filosofia. Reparem, no ano de 1970, muito jovem, o então teólogo Joseph Ratzinger criticava esta teoria com as seguintes palavras, verdadeiramente clarividentes. Ele critica esta posição. Diz, claro, segundo esta posição, em Jesus já não viria para nós uma revelação que vem do alto, que é pura graça, e que é indeduzível de nós mesmos, mas simplesmente nos ajuda a trazer à luz o nosso pensamento e reflexão. Desta forma, diz Joseph Ratzinger, a história, o acontecimento salvífico, resulta insignificante. É um gênero literário para despertar o conhecimento que temos dentro de nós. Isso de que Deus veio, interveio, a história da salvação. Tudo isso é gênero literário. Bem, os acontecimentos salvíficos, no fundo, não fazem senão tentar despertar a tua reflexão filosófica. Bem, obviamente, esta concepção da revelação afasta completamente a concepção católica. Não. Frente a este erro e a outros muitos, respondeu a Conferência Episcopal Espanhola num documento, numa instrução pastoral que publicou no ano de 2006, que tinha como título Teologia e Secularização em Espanha. Foi um documento poderosíssimo, no qual se respondia a este erro sobre a revelação e a outros muitos erros. Um documento, eu diria, profético, no qual se respondia a essa deriva. A essa deriva que estava a acontecer em algumas faculdades teológicas, por acaso, poucos meses depois. Eu creio que foram 3 ou 4 meses após a publicação deste documento. Fui nomeado bispo. E, antes de ser consagrado, convidaram-me a participar, na Jornada Mundial das Famílias. Teve lugar ali, no ano de 2006, em Valência. E no encontro do Papa com os bispos, permitiram-me entrar, embora ainda, estivesse nomeado, mas não consagrado. E o Papa referiu-se a este documento, no qual se respondiam os seus erros. E Bento XVI disse aos bispos espanhóis, para mim essa frase foi comovente, disse-lhes, saístes em defesa da fé dos simples e Deus vos recompensará. Sim, obviamente, é importante defender a fé dos simples e desmascarar, essas teorias que esvaziam de conteúdo, esvaziam. Ao subjetivizar a revelação, ela é esvaziada de conteúdo, dou uma clarificação mais. Evidentemente, por trás deste erro sobre a revelação, há influências de erros anteriores, porque os erros se concatenam e é bom conhecê-los. E refiro-me aos erros que difundiu Rudolf Bultmann, um teólogo protestante alemão que faleceu em 1976. E que, infelizmente, também teve grande influência na crise do pós-concílio em não poucos teólogos católicos. Bultmann falava que havia que desmitificar o cristianismo.
E o que é isso de desmitificá-lo? Pois ele descartava como absurda a possibilidade de que Deus pudesse manter uma relação pessoal conosco. Isso são mitos, isso é demasiado fácil para ser verdade. A ele repugnar-lhe que os mistérios transcendentais sejam apresentados com a proximidade e a concretização de poder ver ou tocar, não. Essa revelação entendida como se o homem pudesse ver e tocar é um recurso dos ignorantes, dizia ele, não. Porque são incapazes de pensar e de abstrair. Então há que desmitificar tudo isso. E o pressuposto de Bultmann é que o divino não pode acontecer à maneira humana. Deus não pode agir ou manifestar-se sensivelmente no espaço nem no tempo. Deus não pode ser causa de acontecimentos nesta vida. Deus criou as leis universais e não intervém no mundo. Claro, isto é tremendo, porque então, claro, a revelação só pode ser entendida a partir da autoconsciência do homem, não. Isto reduz o cristianismo a uma espécie de filosofia do não acontecimento. Não acontece nada, isso são mitos. É uma teoria que chega a negar a possibilidade da encarnação. É um preconceito ideológico dizer o divino não pode acontecer à maneira humana. Isso é um preconceito ideológico. É pretender dizer a Deus o que Ele pode fazer e o que não pode fazer. E é limitar a misericórdia de Deus. Porque Deus tem misericórdia e se abaixa. E toma a condição humana para se poder tornar o nosso interlocutor, para falar a nossa linguagem, para se deixar tocar e apalpar em Jesus Cristo. Ou seja, esse preconceito de Bultmann o que faz é anular o cristianismo, ou tentar anular, claro. E, claro, isso tem consequências, desde a pressuposição de que Deus não pode manifestar-se na história. Aquele que acredita nisso, claro, então faz com que o panteísmo e o deísmo se apresentem como uma alternativa mais moderna à fé judeu-cristã. E a fé judeu-cristã fala de que Deus interveio na história. Interveio até o ponto de encarnar-se em Jesus Cristo. Bem, desenvolveremos mais tarde isso. Perdão por este excursus, mas acredito que era importante vermos como os erros se concatenam. E agora voltemos à palestra de Pablo Dorse. Ele diz, Jesus é um sábio que nos ajuda a nos conhecermos a nós mesmos e a descobrir que dentro de nós está toda a verdade, o bem e a beleza a que o homem aspira. Ou seja, Jesus não veio, como afirma a fé católica fundada nas Escrituras e na tradição, para nos revelar o Pai, para fundir em nós a graça divina que supera toda a capacidade humana. Diz Pablo Dorse em sua palestra. Esta é a questão fundamental. Jesus é o mestre exterior que aponta para o nosso mestre interior. Ou seja, Jesus convidava aqueles que se encontravam com ele a se olharem a si mesmos, ao seu próprio ser e ali a encontrar a verdade. Mas, claro, embora seja verdade que também afirmamos a Igreja Católica, que o homem se compreende a si mesmo à luz de Jesus Cristo. Mas, atenção, Jesus veio para revelar o Pai. O Evangelho não diz, não recolhe uma palavra de Jesus que diga, quem me viu a mim, viu-se a si mesmo. Não diz isso o Evangelho. O Evangelho diz, quem me viu a mim, diz Jesus, viu o Pai. Jesus é o revelador do Pai. O conhecimento da intimidade de Deus é um conhecimento sobrenatural, revelado por Deus em Jesus Cristo, que não podemos alcançar mergulhando em nossa autoconsciência. Deus é infinitamente superior ao homem e, se não tivesse se revelado em Jesus Cristo, não poderíamos ter esse conhecimento. Não podemos alcançar essa intimidade com Deus mergulhando em nossa consciência. Não. Outro pequeno excursus, permitam-me, serei breve, que ninguém pense que essa crítica que estou fazendo, que estou realizando, é um desprezo pelo cuidado da interioridade. Claro que para podermos ter um encontro pessoal com Deus, temos que abordar o obstáculo da dispersão em que vivemos hoje em dia.
e a falta de interioridade. Sem essa interioridade, sem entrar dentro de nós mesmos, seria impossível falar com Deus de coração a coração. Permaneceríamos na superficialidade da vida, dispersos, como hoje em dia está acontecendo. Mas isso é algo que faz parte da tradição católica de todos os séculos. E que, por desgraça, hoje em dia parece que falar de interioridade, de silêncio interior para ouvir a voz de Deus, é como recorrer ao budismo. Mas, de onde tiramos isso? Se levantassem a cabeça São Inácio de Loyola ou São João da Cruz e vissem como hoje em dia confundimos interioridade, o recolhimento dos sentidos, confundimos com o yoga, com o budismo, eu acho que nos correriam a pauladas. Não, nos correriam a pauladas. Porque eles claramente, na forma de propor a oração, nos ensinaram na tradição católica os grandes mestres da vida espiritual. Santa Teresa, São João da Cruz, São Inácio de Loyola nos ensinaram a viver a interioridade sem recorrer ao zen, nem ao yoga, nem nada parecido. E, além disso, esclareçamos uma coisa, que esse silêncio interior que procuramos não é um fim em si mesmo, ao contrário do budismo, mas sim, o silêncio interior é um meio para o diálogo com Deus. E neste sentido, não tem nada a ver o silêncio interior cristão com o budista. Qualquer semelhança é mera coincidência. Nossa meta não é a autoconsciência. Não, Senhor. Nossa meta é o encontro com Deus, com as três pessoas divinas. Bem, fecho parênteses e continuo. E agora vou dar um último passo para mostrar as últimas consequências a que se chega a partir desse erro inicial sobre a revelação. Pablo Dors propõe a metáfora do reino de Deus que habita em nós. Jesus diz, o reino de Deus habita em nós, está dentro de ti, e ele interpreta isso como uma consciência unitária que estamos chamados a ter com Deus. Atenção a esta palavra, uma consciência unitária. Vamos ver o que é isso. Leio literalmente o que diz Pablo Dors. Esta metáfora do reino de Deus chamamos de consciência unitária. Somos um, que todos sejam um, como tu em mim e eu em ti, diz Jesus. Uma consciência unitária, não dual. O que quer dizer isso? Isso é muito importante. Não dual. Nós acreditamos, a fé cristã proclama, que nosso encontro com Deus é um encontro pessoal, tu a tu. Ou seja, é dual, tu a tu. É certo que há um tu com maiúscula, que é Deus, e há um tu com minúscula, que é o nosso. Mas é dual, não é unitário, é dual. Se fosse unitário, estaríamos no budismo. Porque lá não há um conceito de um Deus pessoal com quem se fala, mas tudo se reduz a alcançar um estado de nirvana, no qual te encontras contigo mesmo e com todo o universo, mas não há um encontro pessoal, tu a tu. Na verdade, São João Paulo II, naquele livro de entrevistas que escreveu, Cruzando o Limiar da Esperança, disse uma expressão que lhe causou alguma polêmica, algum problema. Mas ele disse algo que era verdade. Disse, o budismo pode ser considerado uma forma de ateísmo, porque, no fundo, o budismo não acredita em um Deus pessoal, mas o que te leva é a fundir-te com o todo, mas não há um encontro. Não há uma dualidade, tu com Deus, não, és tu contigo mesmo. E este é o limite infranqueável entre o cristianismo e o budismo, ou, melhor dito, entre as religiões bíblicas, cristianismo, judaísmo e islamismo, e as religiões que não acreditam em um Deus pessoal, budismo e hinduísmo. É um limite infranqueável. Nós acreditamos em um Deus pessoal. É mais, nós somos pessoas humanas precisamente porque fomos criados à imagem e semelhança do Deus. E é pessoa, pessoal. Caso contrário, não seríamos pessoas. Na verdade, em toda a criação, apenas os anjos e os homens têm essa imagem e semelhança de Deus, de ser pessoas.
Porque fomos criados à imagem e semelhança dele e isso nos permite ter uma relação com Deus, tu a tu. Porque ele quis tê-la, por sua misericórdia, conosco. Pois bem, autores como Xavier Meloni e outros afirmam que é preciso superar o paradigma da imagem de um Deus pessoal. Se apresenta na Bíblia que isso deve ser superado. A sua pretensão seria chegar a uma religiosidade que funda o Oriente com o Ocidente. Então dizem que, para isso, é preciso superar o paradigma bíblico de Deus pessoal. Mas isto é negar o mais específico da relação judeu-cristã, a revelação de um Deus pessoal. Estabelece uma aliança de amor conosco, que é dual, não unitária. Uma aliança é dual. Isto é negar o mais específico, que Deus é Abba, Papá, que temos uma relação paterno-filial, ou de amigo, ou de esposo. Todas as imagens que a Sagrada Escritura usa para a nossa relação com Deus são duais, é pai e filho. Um amigo com um amigo, o esposo com a esposa. O pensamento de Xavier Meloni pressupõe uma reinterpretação do cristianismo, que não corresponde à fé da Igreja. A sua obra-chave é o Cristo interior, que implica a proposta de superação do que ele chama de o cristianismo clássico, a partir da via da interioridade. Ele coloca-se na linha de uma espiritualidade transpersonal, ou seja, superamos o conceito de pessoa, entre parênteses, o mais genuíno da Bíblia. Coloca-se na linha de uma concepção não dualista, ou seja, é unitária. No fundo, é renunciar ao mais específico do judeu-cristianismo. E Meloni não renuncia à linguagem cristã, mas esvazia de conteúdo. Defende que é necessário superar a visão dual da espiritualidade e descobrir a unidade, na qual a totalidade do que existe está em cada uma das pessoas, está em cada uma das partes. Ou seja, Deus não está fora de nós, nem além, mas no interior do homem. Para este autor, é preciso superar a cristologia ascendente ou descendente e chegar à cristologia interior. Ou seja, isso de que Cristo desceu do céu são imagens que é preciso superar em Cristo és tu. Jesus de Nazaré é um mestre que te leva a descobrir que Cristo és tu. Deus és tu e tu és Deus. Não há dualidade, mas, claro, faço uma pergunta. E qual é a diferença entre isso e o panteísmo? Xavier Meloni afirma que este é um passo que todas as religiões devem dar, para chegar a uma síntese entre elas. Embora existam, continuem existindo tradições religiosas distintas. E obviamente isso converge, como uma luva, com a teoria do pluralismo religioso. Aquela que diz que não há uma religião verdadeira, não, que todas as religiões, no fundo, são igualmente válidas. Claro, uma afirmação que, obviamente, é totalmente contrária ao magistério da Igreja. Leia-se Dominus Iesus. A declaração de 2002. Alguns destes autores, não sei em concreto quem, difundiram uma imagem que se tornou muito popular. E a imagem é: a religião é um vaso, a espiritualidade é a água. Não importa com que vaso bebas. O importante é que bebas água. Até alguns podem beber água sem vaso. Esses aproximam-se da fonte e bebem água na boca, sem vaso. Bem, essa imagem de que o importante é a espiritualidade e não a religião é totalmente inadequada para falar do cristianismo. Porque Jesus Cristo não é só a água, Ele é um vaso. Jesus Cristo é a água e é o vaso. Ele é o revelador do Pai e nele nos é comunicada a revelação do Pai. Ele é a água e é o vaso, é o caminho, a verdade e a vida. Em resumo, a proposta de Xavier Meloni é como uma mudança, assim ele diz, uma mudança de paradigma. Comparável, diz ele, reparai bem.
Ele diz que é uma mudança de paradigma que está a propor, comparável ao que supôs a transição do judaísmo para o cristianismo. É preciso dizer isso. Há que dizer isso de que agora estou a propor uma mudança de paradigma, superior à mudança, ao salto que se deu do judaísmo ao cristianismo. Bem, e, por certo, também me chama a atenção que Pablo Dorsey, nessa palestra à qual me referi, dirigida aos professores de religião católica, concluía com palavras semelhantes, que é preciso reinterpretar. O cristianismo é um novo nascimento do cristianismo. Esta tentativa de fundir cristianismo e zen nos parâmetros da nova era não pode ser realizada sem trair gravemente a singularidade do cristianismo, sem esvaziá-lo de conteúdo, sem dar as costas à própria ontologia de Jesus Cristo. Cumprimos 1700 anos, por certo, do Concílio de Niceia, no qual afirmamos que Jesus Cristo é pessoa divina, com natureza divina e natureza humana. E vamos ser claros, não é? Pois isso é o que é, bem. E é um fato constatável que, se nos anos 70, 80, 90 se caracterizavam por haver, em não poucas faculdades de teologia, teólogos com teorias heterodoxas sobre a revelação, etc., às quais saiu a responder esse documento da Conferência Episcopal ao qual me referi, de 2006, não, de Teologia e Secularização em Espanha. Se então o problema estava nas faculdades de Teologia, graças a Deus, isso foi resolvido. E, hoje em dia, os erros foram transferidos das faculdades de Teologia para as casas de espiritualidade. E existem, pois, várias casas de espiritualidade, talvez ao serviço do Zen. Abandonando, pois, os exercícios espirituais de Santo Inácio e outros retiros católicos, não. E esta é a realidade. Por isso, eu quis compartilhar com vocês esta reflexão. Jesus Cristo não foi um yogi, não foi um yogi. Quem quiser também aprofundar mais nestes temas, convido a ler o documento que foi escrito em conjunto entre o Conselho Pontifício da Cultura e o Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, de 2003. Publicou-se um documento importante que tem como título Jesus Cristo Portador da Água Viva, uma reflexão cristã sobre a nova era. Documento que creio ter muita atualidade. Uma saudação a todos, peço a Deus a graça de nos dar o dom de acolher o cristianismo, acolher o dom de Cristo em toda a sua singularidade, sendo conscientes de que é a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja que nos permitem conhecer o Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo. Uma saudação a todos.